Marcelo Não, Debete isso tá se foi dando a bem. minimal. Isso daqui... Há quanto tempo a gente não tem denunciado que o senhor Rubens Ometo faz parte do governo, vamos chamar assim, né? A gente tem que lembrar o seguinte. Julho 2022, tá? Julho 2022. A gente tem que lembrar o seguinte, cara. O Rubens Ometo foi o homem que foi jantar com o Lula e deu pra ele um vinho de 5 mil reais. Foi encontrado depois no lixo do Lula. Peramanca. Ó, caraca, velho. Peramanca. Você já tomou esse vinho? Não, nunca. Pelo amor de Deus, 5 mil reais, pô. Ah, mas de repente uma tacinha é só uns 500 conto. Enfim. O Rubens Ometo, né, que ele é dono do grupo Cosan, né, ele é dono do grupo Shell. É um homem que domina um setor... Ele é um homem que domina... Voltou? Ele é um homem que domina um setor pouco importante no nosso Brasil, que é basicamente combustível, né, etanol, e ele conseguiu ser nomeado para ser conselheiro da Vale, que é mineração. Então, basicamente, o cara está em setores pouco importantes para um país, né? Rubens Ometo em uma fala. Eu não vou nem ler o que ele falou. Vamos ouvir o discurso do Ometo, é um discurso de 4 minutos, né, que vale a pena se ouvir do começo ao fim. Tá bom, vamos lá. Vai lá. Quando esse arcabouço fiscal foi lançado, eu não acreditei nele. Por quê? Porque ele é baseado na ideia de permitir aumentar as despesas na medida em que a receita aumentasse. Então é uma questão lógica. É claro que o governo trabalharia furiosamente para aumentar a receita e assim poder gastar mais. Este arcabouço, ele reflete claramente a visão de alguém que quer fazer o governo gastar e não reduzir a sua dívida pública, que, aliás, é o que mantém esse juro alto. É uma visão oposta a incentivar a iniciativa privada, que seria um caminho muito mais barato e muito mais eficiente para o nosso país. E o que está acontecendo é exatamente o que eu imaginei que iria acontecer. Para se aprovar a reforma tributária, se fizeram algumas séries de concessões. E depois, o Poder Executivo, através da Receita Federal, através da Procuradoria-Geral da União, através da Fazenda, está mordendo pelas bordas. Eles estão... Pausa aqui. Só uma coisa. Eu não sei se você que está na live entende a dimensão disso. Um mega empresário muito ligado ao governo, porque ele é muito ligado ao governo. Como é que esse cara conseguiu ser conselheiro da Vale do Rio Doce, irmão? Né? Fazer um negócio desse, cara, é que nem ele tá vendo mais vantagem. Ele tá olhando e falando, cara, isso aqui vai ficar ruim, inclusive pra mim. Eu acho que é a primeira vez na história em que você ser amigo do rei começa a te dar prejuízos, né? Vai lá. Você citou uma coisa, eu só queria colocar o headline aqui, ó, que o pessoal não esqueça, tá? Primeiro empresário recebido por Lula doou 1 milhão para o PT. O cara doou só 1 milhãozinho. 1 milhãozinho. Vou fazer uma doaçãozinha aí, põe 1 milhão aí pro PT, 1 milhãozinho, põe 1 milhãozinho meu aí pro PT. Aí, ó, ele foi naquela... No começo do governo, quando ele recebeu vários empresários. Sim. E andava de avião com o Ometo. Mas bora seguir. Eles estão mudando as normas, vão mudando as regulamentações para arrecadar mais. Sai a lei de um jeito e depois eles soltam normas para te morder, para te autuar. Eles nunca estão preocupados em interpretar a ideia do legislador. É verdade. Eles estão preocupados em morder. Pausa aqui. Isso aqui é uma coisa que acontece muito no Brasil. Às vezes, um legislador, ele faz uma lei e você tem que entender o espírito da lei. O que é o espírito da lei? É o porquê que essa lei foi criada. Então, existem leis que são simples. Você proíbe o homicídio. Por quê? Porque você quer que a pessoa não mate a outra. Agora, existem leis tributárias que elas têm objetivos específicos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma anomalia do Brasil. Aqui, se você faz um chocolate com biscoito, é um regime tributário. Se você faz um biscoito com chocolate, o regime tributário é outro. Pode ser que a motivação dessa lei tenha sido boa. Pode ser que não. Pode ser que tenha sido o lobby de alguém. O cara lá da bolacha falou, mete imposto lá no cara do chocolate e me deixa vender bolacha mais barato. O fato é, os fiscais brasileiros, o governo brasileiro, ele não vai te fiscalizar com esse livro embaixo do braço, né? Com o livro das intenções, com o livro de entender o porquê. Ele simplesmente olha e fala o seguinte, irmão, vamos ver como a gente aplica essa lei para morder, como ele falou, para tirar dinheiro do empresário. Então o cara corta um biscoito no meio e começa a fazer a conta da proporção de chocolate que tem ali para ver se adequa na lei. Esse tipo de coisa. Cara, quem trabalha no Brasil sabe como as coisas são. Vai lá.
Quando você faz isso, você desrespeita a lei e cria um péssimo exemplo. O exemplo tem que vir de cima. E quando o exemplo é ruim, ele... Quando você pausa o Twitter, o X, né? O Elon Musk, pô... E cria um péssimo exemplo. O exemplo tem que vir de cima. E quando o exemplo é ruim, ele... Volta no vídeo, recarrega o vídeo inteiro. Quando esse arcabouço fiscal foi Vai lançado... lá, recarrega o vídeo inteiro. Atualiza a página, vai lá. Isso. Agora você põe no meio lá e vambora. Aí, vai lá. Dá play. E quando você faz isso, você desrespeita a lei e cria um péssimo exemplo. O exemplo tem que vir de cima. E quando o exemplo é ruim, ele contamina a organização toda. Como a gente vai melhorar o nosso país se a autoridade máxima faz tudo para não obedecer a leis? E aí temos um problema ainda maior, que é essa disputa por espaço entre os três poderes. O executivo faz embargos auriculares no Poder Judiciário, falando, olha, se não decidir assim, o país está quebrado. E o Judiciário, às vezes, se deixa influenciar embargos auriculares. E começa a atuar em cima das empresas. Daí, o Judiciário invade a área do Legislativo, que reage contra os dois. Fica um se metendo na área de outro. Temos que bater nesta tecla. O dinheiro na mão da iniciativa privada rende muito mais para o país do que na mão do governo. Vamos ver o restinho, calma aí. Quando eles fazem esse aumento de arrecadação, eles estão tirando o dinheiro de quem trabalha com eficiência, de quem gera emprego, de quem produz, e passando para o Poder Executivo, que não tem essa habilidade. Claro que eu sou a favor de programas sociais, como a Bolsa Família e outros, quando são bem administrados. Eles fazem muito bem ao país e às pessoas menos favorecidas. Mas não dá para o governo pegar o dinheiro da iniciativa privada para querer administrar um Estado que nunca diminui de tamanho, só cresce. Quando se fala dos problemas dos juros altos, todo mundo fala dos problemas internacionais, do juro nos Estados Unidos, e realmente atrapalham. Mas tem uma questão importante, que pouca gente fala, que é a nossa insegurança jurídica, que também encarece o dinheiro no Brasil. O custo de todas essas incertezas está ali na taxa de juros. Se o governo organizasse tudo isso e controlasse a questão fiscal, os juros cairiam pelos motivos certos, e aí esse país voltaria a crescer, voltaria a se desenvolver, e como vimos, aliás, no governo Lula I. Vamos lá. O governo Lula 1, o Brasil cresceu porque a gente pegou o boom das commodities, né, Ometo? Você sabe disso, né? Agora, o cara bater na baixa de juros na marretada, o cara bater nos gastos públicos, o cara... Você viu que ele falou de uma forma bem, um pouco genérica, né? Não, o dinheiro tem que estar na mão da iniciativa privada e tal. Não foi assim que esses caras todos pensaram, né? Quando eles dominaram o Brasil, né? Quando você pega, por exemplo, o Rubens Ometo, através de lobby, através de amizades com o rei, né? Sendo amigo do rei, consegue tudo aquilo que ele conseguiu, não é bem assim que ele pensa na prática, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é ficar puxando o saco ou pagando pau pro discurso do cara, porque discurso qualquer um pode fazer. Mas é o fato de um cara publicamente ligado ao governo falar isso, velho. Quer dizer, tá insustentável até pros caras, mano. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante, né? Uma sinalização importante. O que será que vai acontecer agora? Será que o Lula vai bater na porta dele e falar, meu, não é bem assim, o que você precisa aí? Não sabe. Eu sei que no fim a gente vai pagar alguma conta, né? O cara tem 46 bilhões de reais. Vale